Gabs! Bom dia! Bom dia, e aí? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Acostumado com as lives noturnas, agora é uma live matutina, né? Gabs, eu tô experimentando esse horário, pra mim é um horário que tá fazendo muito sentido, sabe? Nem Eu precisa sei de que luz. eu sei que é um horário que pra muitas pessoas não é o melhor horário, muitas pessoas falam comigo, mas como é uma live que fica gravada, eu gosto muito, até porque o horário 11:11 também tem um significado aí muito especial e que eu acredito que faça sentido nesse pilar da troca, sabe? Que é exatamente eu estar aqui aberta a aprender. Eu falo que essa live é para eu aprender também. E aí eu quero, ao invés de eu pegar todo esse conhecimento só para mim, essas pessoas que vêm nos acompanhar também vão adquirir e absorver esse Uma conteúdo, né? coisa que eu faço, cara, eu vou te contar um Ah, segredo. me Quando conta. eu vou lavar louça, eu deixo tocando a sua live, eu deixo tocando uma live de outra Ah, pessoa. Quando eu tô fazendo uma coisa em casa, eu fico sim. ouvindo. Então, Eu, é possibilidade, né, de ser um horário que é, você tem disponibilidade para você aproveitar o conteúdo. o que eu vejo é que muitas pessoas, na verdade, que trabalham fora estão em horário de trabalho. Então, acho que fica um pouquinho mais difícil esse horário. Mas tá aí a dica, viu, gente? Para quem tá em casa, né? Às vezes fazendo coisas que é possível. Eu também faço isso, viu, Gabs? Também faço isso. Ô, Gabs, mas vamos lá. Eu sei, já é a segunda vez que você tá aqui comigo. E segunda, hein? É segunda, né? Segunda ou terceira? Eu tô até na dúvida Aqui agora. é segunda. Ah, tá. Que a gente já fez tantas lives. Mas é a segunda vez, então, que você está aqui comigo. E eu fiz esse convite porque eu admiro muito o seu trabalho. E como você fez, como eu faço, né? Eu sempre pergunto para os convidados quem são eles, eu peço para eles se apresentarem, mas de uma forma diferente. Você já se apresentou aqui, mas eu quero que você se apresente novamente. E falando, na verdade, quem é o Gabs? Quem é o Gabriel? Mas não no quem é o Gabriel, falando além. O que o Gabriel acredita? Qual que é a causa do Gabriel? É isso que eu quero saber. Gosto de profundidade aqui. Que Nossa, bacana. aqui tá tão frio, eu tô vendo você sem roupa de frio, eu tô aqui Tá toda frio também. agasalha. Tá Ah, frio. tá. Então tá bom. Bom Primeiramente, dia, gente. gratidão. Gratidão pelo convite, gratidão aí por essa linda amizade que a gente tem de trocar ideias, trocar experiências aqui nas lives, no WhatsApp, em todos os lugares. E muito bacana ter tantas pessoas aqui também para a gente bater esse papo aí sobre empresas espiritualizadas. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Gomes e eu faço parte de um projeto chamado Empresa com Alma, onde levamos espiritualidade para as empresas, para as organizações que querem aí despertar, né? Querem ter um olhar diferente, querem proporcionar algo diferente para o mundo. E aí eu sempre trago uma visão de que eu gosto de ver as empresas como um grande grupo evolutivo. São pessoas, são consciências, né? A gente entra numa linguagem bem de espiritualidade, consciências que estão evoluindo, que estão se relacionando, que estão trocando todos os dias, a todo momento. Então, que a gente possa proporcionar um local muito mais adequado para isso do que simplesmente crenças do passado, essa visão antiga, mecanicista, né, de que as empresas são de um único jeito que a gente está acostumado. Então, uma grande proposta da Empresa com Alma é de levar essa nova visão, de nova consciência, de espiritualidade para esses grupos, para essas empresas. Eu sou muito ligado à espiritualidade, tenho mergulhado aí nos últimos anos, né, nesse mundo, me encontrado aí mudanças significativas e com esse propósito de levar para mais e mais pessoas também. Então, eu até no meu perfil pessoal chamado de Eterno Buscador. Esse é o meu nome aí. Então, uma pessoa que está sempre buscando novas formas, buscando novas ideias, novas conexões. Então, acredito muito nisso. Que lindo. Ô, Gabs, eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença. O que é espiritualidade? O que é religião? Explica, eu não sei, né, o nível, eu acho que é legal dar esse contexto. Tem a ver? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Como que eu posso, na minha religião, enfim, tudo aí, todas Uhum. essas dúvidas que surgem. Sim, bacana. É uma das coisas que sempre acontece, né, Clara? A gente vai falar de espiritualidade e as pessoas, nossa, tá ligado ao espiritismo, tá ligado à religião, né, por causa da palavra. Então, talvez eu gosto muito de associar a espiritualidade àquilo que vai além de nós. E aí pode ser qualquer coisa. Talvez o princípio seja a gente abrir um pouco a nossa mente, a nossa percepção de identificar que não existe, né, apenas uma realidade. E aí quando a gente está nesse contexto de que eu tenho uma religião, eu aprendi isso quando criança, eu preciso seguir isso, é uma opção. Só que quando eu vou além disso, é chamada espiritualidade. Então, todas as pessoas que têm religiões também são espirituais, também têm conexão
a sua espiritualidade. Essa religião que cada pessoa segue é a sua forma de se conectar com algo além dela, com Deus, com qualquer tipo de divindade que ela se conecte. Então, a espiritualidade é algo muito além da religião. Não são separações, não existe separatividade, não são opostos de maneira alguma. Tudo é complementar. Então, eu sempre trago essa visão de que não importa a sua religião, a espiritualidade é você estar aberto para ir além do que você pode imaginar. Seja essa realidade de uma crença que você aprendeu, de algo que precisa ser seguido, ou espiritualidade de começar a ver todas as religiões, por exemplo, começar a ver todas as coisas que existem e você se conectar com ela. Então, quando a gente fala de espiritualidade nas empresas, é começar a ver além de nós, além das nossas pequenas crenças que nós temos ou que seguimos, muito além. Ah, legal. Eu amei a explicação, Gabs. E é porque como a minha mente já está bem aberta para capturar coisas relacionadas à comunicação, eu vou fazer um gancho com a comunicação, porque eu vejo que faz muito sentido. É quando você diz, ter aquela crença, uma religião, por exemplo, é ter aquela crença e acreditar naquilo. A espiritualidade, ela se conecta além. Então, quem tem a religião se conecta, também, é isso, né? Sim. E na comunicação, eu falo muito disso, da importância da gente ver a realidade do outro também, para eu conseguir me comunicar de uma forma assertiva, com muito respeito, com muita empatia, entendendo que vemos o mundo de formas diferentes. Então, enfim, eu fiz esse gancho aí com a comunicação, porque quando você falou, eu falei, nossa, a comunicação também tem isso. Mas é engraçado, claro, porque é uma palavra que tem dezenas, milhões de explicações e não é uma única coisa que vai responder. Por exemplo, quando a gente usa muito, com certeza você trabalha muito a PNL, os níveis neurológicos, tem lá a explicação do que é espiritualidade. É você transmitir algo além de você, você talvez sair um pouco das suas crenças, é o que rege a sua vida, o que você acredita, para chegar no outro, para ir além, para você com a natureza, você com a pessoa, você com qualquer tipo de coisa, como você se relaciona. Então, como você falou de comunicação, é muito isso. Como eu me comunico são as minhas crenças, como o outro se comunica são as crenças dele, mas como que eu chego até lá? Quando eu vou além de mim é a espiritualidade. É isso, nossa, que lindo, amei, 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 amei. E aí, Gabs, eu queria que você contasse um pouquinho, um pouco mais o que é, entendi o que é espiritualidade, e agora me explica um pouquinho mais o que seria uma empresa espiritualizada. Então, quando a gente fala que espiritualidade é a gente saindo um pouco de nós para vendo o todo, para ver as coisas além de mim, quando a gente fala de espiritualidade nas empresas, são quando as pessoas conseguem ver coisas além delas. A espiritualidade que envolve o grupo, a espiritualidade que envolve o local, os clientes, tudo que envolve coisas além do que ela simplesmente poderia imaginar em cima das crenças dela. Então, liberdade, a gente fala muito de liberdade de vontade, de liberdade para ser quem é, liberdade para poder conduzir, criar coisas. A liberdade de pensamento, a liberdade de emoções, sentimentos, acontece também quando você deixa fluir além de você. Então, eu acredito muito que a espiritualidade nas empresas, quando as pessoas estão um pouco mais despertas, que elas podem passar essa barreira de limite, né? Talvez até de ilusão, que só existe esse corpo físico, só existe eu. Mas e sim quando eu vou além. Quando eu vejo um colega de trabalho, uma pessoa da minha equipe, e eu consigo identificar o que pode estar acontecendo com ele, como eu me comunico até ele, como as minhas energias chegam até ele. Porque daí não estou pensando só em mim, não estou numa visão só das minhas crenças, do meu ego, da minha personalidade, minha identidade, mas eu estou indo além para poder chegar até ele. Então, eu gosto muito de trazer que espiritualidade nas empresas é quando as pessoas podem ser quem são, quando elas têm um propósito mais definido, quando elas estão claras do que é o mundo, do que é a empresa, do que é o trabalho, quando elas estão mais espertas. Para isso acontecer, elas precisam sair um pouco, né, dessa única visão de mundo, trocar o óculos, ampliar o óculos, poder ver além. Então, a espiritualidade para mim nas empresas é muito isso, de poder ver além do que as coisas realmente são. Olhar para as virtudes, olhar para o amor, para as energias que percorrem lá. Então, coisas aí muito intrínsecas do ser humano, mas que não fica preso só nele, mas no grupo, na equipe, no local físico, dos clientes, na rede, no sistema, tudo além dela. Ai, que lindo! E quando você traz isso, eu gosto muito de um livro que chama O Monge Executivo, imagino, que ele fala muito da liderança servidora, né? De servir, da importância de servir. E é muito claro quando ele traz, em outros livros também, ele que traz a importância de cada um entender a sua importância
para aquele papel. Então, independente da pessoa, da posição, do papel que a pessoa desempenha dentro de uma empresa, quando eu entendo o que eu faço aqui, para quem eu faço o que faço, por que eu faço o que faço, a minha mãe aí, empatia, é isso mesmo, mãe. Que bacana, mãe da Clara. Pati, naquelas... E Fátima. aí... Por que eu faço o que eu faço? Quando a pessoa entende, tem essa visão, ela se torna uma pessoa muito mais motivada, melhora suas relações com o outro, inspira as outras pessoas. Eu falo muito da inspiração através da comunicação. E aí, quando você me traz essa colocação do que seria uma empresa espiritualizada, eu percebo que é basicamente as relações. O quanto eu estou disposto a... Não é nem abandonar o que eu acredito, mas entender que o que eu acredito é a minha verdade. É aquilo que faz parte de mim, é aquilo que faz parte de quem eu sou, sim. Mas eu não me defino aquilo, assim como a outra pessoa, muitas vezes ela não é apenas o que ela acredita, ela é muito além daquilo. E como que a gente pode unir isso e agir em prol da empresa? Faz sentido isso, Gabs? Faz, totalmente, Clara. A gente fala muito, eu gosto muito de utilizar, ver as ferramentas, né, de desenvolvimento humano, as ferramentas de autoconhecimento para proporcionar mudanças aí em nós, na empresa, em todos os locais. E aí uma delas, a gente fala muito, eu falei isso no nosso encontro também passado, é das constelações, essa visão sistêmica. Então, quando a gente olha uma empresa como um sistema, a gente precisa identificar ali, né, quem são as pessoas, como estão a qualidade dos relacionamentos, como é que são as relações, qual é o papel de cada um. E aí, se a gente tiver no papel errado, ou a gente não souber qual é o nosso papel, onde a gente precisa estar, né? A gente não vai evoluir, a gente não vai crescer, porque talvez a gente esteja no local errado, estejamos fazendo algo que não esteja de acordo com o nosso propósito, colocando os nossos talentos. Então, é muito importante ter essa visão além, a visão do maior. É quando eu realmente saio de mim, eu não fico pensando só nas minhas necessidades, eu fico pensando só no meu eu fico pensando no propósito que pode haver no local que tem mais pessoas que estão alinhadas ali, né? Então, é exatamente isso que você falou, como que eu vou além e vejo o que está acontecendo. Gabs, vou te fazer uma pergunta que eu acho que é bem desafiadora. Vamos lá. Como eu posso levar isso para minha equipe se eu não sou um líder, se eu não tenho um papel ali de influência, entre aspas, porque eu acredito que todos nós temos papéis de influência, mas como que eu posso realmente levar isso, fazer essa transformação dentro de uma empresa? Como que isso pode partir de mim? Se eu não tenho esse papel hierarquicamente, aí eu quero que depois a gente converse um pouquinho das hierarquias, eu quero saber a sua visão disso. Mas como que eu posso fazer isso? Qual que é o primeiro passo? Olha, Clara, eu gosto de trazer uma visão sempre disruptiva, né? Da gente sempre mudar um pouco a única realidade que a gente está acostumado, né? Então, quando a gente aprende uma palavra, a gente aprende uma definição de algo, a gente, como criança, né, a gente pega aquilo como única coisa pro resto da vida, né? O que é líder? Líder é quem comanda uma empresa. A gente associa muito palavras e a gente não olha para isso depois de adultos, né? Líder, chefe, a gente fica preso, talvez, achando que é uma única coisa. Quando a gente fala, será mesmo que isso é só isso? Então a gente começa a questionar. Então a importância do questionamento, né? De você, será que líder é só isso mesmo? Quem manda na empresa, quem comanda, quem dita alguma coisa? Quando a gente começa a abrir a percepção, a gente fala, talvez seja mais do que isso. E aí tem uma mensagem da PNL que eu gosto muito, que é, você é isso e muito mais. Uhum. E aí você é um colaborador e muito mais. Você também é um líder. Você também pode ser um líder que inicia um projeto lá dentro. Não deixa o fato de cargos e definições e processos, estrutura hierárquica que vai querer encaixotar a gente em alguma caixa, impossibilitar da gente ir além. Ou seja, a gente começa a falar de espiritualidade. Ou seja, eu saio além de mim. Eu saio um pouco das minhas crenças, só que eu chego no local que tem regras, tem uma estrutura hierárquica, eu preciso seguir um script, eu não posso sair do meu quadrado. Então, eu vou querer falar de espiritualidade lá dentro, só que eu saio aqui, eu tenho essa consciência de espiritualidade em mim, mas eu não tenho isso na empresa. Então, é como se rompesse essas barreiras também dentro da empresa. Então, essa parte de quem vai começar um movimento... A gente não pode achar que é um chefe, é o dono da empresa, é o diretor, é o líder, é o RH que tem que começar.
E aí eu falei isso na nossa outra live, não sei se você lembra. Se você está numa sala e você sente a necessidade, você identifica que algo está faltando, você é a primeira pessoa que identificou. Você tem que assumir a responsabilidade de ser um agente de transformação, ir lá e promover uma pequena mudança, não precisa ser gigante. Não, as coisas não são da noite para o dia, é mais começar a colocar uma água na plantinha, começar a regar, começar a cuidar daquilo. É começar a melhorar o relacionamento, a autonomia. O que está faltando ali que você sente que pode fazer? Porque se você identificou, veio do seu inconsciente, você conhece como fazer aquilo. Então não espere que o outro vai fazer, não fique esperando que vai chegar um salvador. Você pode ser o agente de transformação que vai começar uma mudança. Se a gente tem uma mentalidade de que nós podemos assumir a responsabilidade, nós podemos começar um movimento de mudança, assim como começamos a nossa vida, a mudança começa por nós, podemos fazer isso nas empresas, não precisamos ficar esperando o outro, ou eu ir falar para o RH, ir falar para o dono, ir falar para o diretor que tem que fazer. Mas daí é muito fácil falar que o outro não teve essa percepção, o outro não tem essa experiência, o outro não está nesse nível de consciência. Depende muito de nós, eu acredito muito nisso, claro. Nossa, Gabs, amei, amei. Achei que foi assim, vou falar um banho de água fria, porque eu falo muito disso do pequeno passo. O que você pode fazer? E aí eu acho que tem uma linha entre eu tenho medo, e aí eu quero também conversar com você um pouquinho sobre essa vibração do medo. Eu tenho medo de assumir essa responsabilidade, então é mais fácil eu culpar. Ah, mas o outro não faz, o outro não... Ah, mas o meu líder não me motiva, ah, mas o meu... E aí, mas, nossa, essa última frase que você falou faz muito sentido pra mim. O outro talvez não tenha essa consciência. Não tem. E o outro talvez não viu. E aí, Gabs, eu só quero pegar o gancho quando você disse, é a pequena coisinha, é regar a plantinha. Hoje, o mundo nos permite uma coisa que não era tão possível, não era tão fácil um tempo atrás. Antigamente, isso é uma crença minha, tá? Não sei nem se faz sentido, mas o que eu vejo, às vezes, eu queria mostrar algo que eu acreditava, talvez a única ou a melhor forma de fazer isso era através da minha fala, através do que verbalizando isso. Hoje, pode enviar uma live para o pessoal. Pessoal, não é? Olha que legal, olha esse vídeo que interessante que eu vi. Isso também, primeiro, é comunicação. Isso também é agregar valor. E talvez, se você está um pouco inseguro de colocar a sua opinião, envie um vídeo, envie um conteúdo. Tem tanta coisa disponível aí na internet que faz sentido. Então, eu acredito que esses pequenos passos de regar a plantinha talvez seja o seu próximo passo. Talvez você não precisa falar, tive uma ideia aqui, porque às vezes você está ali inseguro, e sim, a gente sabe que muitas vezes essa insegurança, dependendo do ambiente, faz parte do ser humano, e claro que isso também precisa ser olhado, mas se fizer, não deixe que isso te pare. A gente falou isso na última live também, são assuntos que decorrem, se eles voltam, eles retornam, porque é muito importante a gente citá-los e começar a explanar, né, trazer outros exemplos do que fazer, porque se é um assunto que sempre está relacionado, como é que te olha isso de novas formas também. E aí eu falo que desistir é muito fácil. Se você manda um vídeo e ninguém responde, ninguém viu esse vídeo, então eu vou desistir, não vale a pena eu ficar postando vídeo aqui no grupo da empresa, porque ninguém vê. Ou seja, você não acredita em você. Então, se você é a primeira pessoa que desistiu dessa iniciativa, você regou um dia e você fala, nossa, essa planta não cresceu. Então, você tem uma visão a curto prazo, você quer uma visão que as coisas aconteçam agora. Espiritualidade, quando a gente fala de vida, é um jogo infinito, é longo prazo. A gente não está achando que as coisas vão mudar de uma hora para outra. É uma construção, é uma plantação, a gente precisa plantar, semear para depois colher. Então, se você mandou um vídeo e ninguém respondeu, passa outro dia, manda outro vídeo. Passa outro dia, manda outro vídeo, manda uma mensagem, troca a forma de comunicação. Que é o responsável pela comunicação, o comunicador. Troca a forma, coloca uma imagem, troca um texto, um áudio, um vídeo. Mas continua. A importância da continuidade, claro. As pessoas são acostumadas a parar, a desistir, a cancelar porque não estão vendo a evolução, progresso. Mas continua, pode ser que demore um mês, mas aquele grupo demorou um mês para poder fazer uma mudança. E você foi a pessoa que não desistiu. Por quê? Porque foi você que viu a necessidade daquilo. E você foi o agente de transformação. Agora, se você quer mudança, tem aquela velha frase, né? Quem quer mudança? Todo mundo. Quem quer mudar? Ninguém levanta a mão. Então, que seja você essa pessoa que quer mudar e continua, não desista. Desistir é muito fácil.
E aí quantas pessoas a gente vê desistindo? E a gente falou isso na outra live também, né? Senão a gente vai acabar a vida, a gente vai morrer e vai levar os sonhos, a vontade de mudança pro nosso túmulo. Ô Gabs, ontem você falou um negócio aí, nem lembro a frase que você falou, mas que me veio. A Mari me contou que ela foi no supermercado e a pessoa do caixa falou assim com ela, 2020, não foi que vou cancelar, não. Já não valeu a pena 2020, algo do tipo, sabe? Tipo, não tem mais o que fazer, 2020 já era. E a gente conversou um pouco sobre isso, tanto eu e ela. Batemos um papo sobre isso, tipo, cara, como que as pessoas estão com essa visão de que 2020 acabou, como se estão esquecendo que a vida delas, o ano, biologicamente, inclusive falando, tá aí. E aí você vai perder o ano de 2020 por uma escolha. Só que o que me remete a outra coisa, sabe, Gabs? 2020 a gente ainda tem Poxa, teve a pandemia. Agora, quantos anos estamos perdendo sem pandemia? Isso aí. Sabe? Então, essa reflexão, quantos anos... Beleza, e aí passou? Traga para consciência agora, poxa, beleza, passou. Faz quanto tempo que eu estou culpando as outras pessoas talvez pelas minhas falhas, por eu não mudar? Faz quanto tempo? Beleza, passou. E agora o que eu posso fazer a partir daqui? Né, para fazer diferente. Então, poxa, ontem eu não mandei um vídeo, ontem eu não mandei uma mensagem, não mudei a forma da minha comunicação, estou insistindo na mesma forma de comunicação. Deixa eu mudar, deixa eu dar a minha opinião, deixa eu dizer o que eu penso, deixa eu inspirar essas pessoas de alguma outra forma, sabe? E eu acredito muito no movimento, sabe, Gabs? Da consistência, né? Você trouxe isso, continuidade. E no movimento, que se você faz um movimento e de alguma forma nós estamos conectados, esse movimento reflete em mim e isso me faz me mexer. E eu tenho um exemplo até dentro do meu programa fechado, que eu faço alguns desafios pro pessoal. E um dos desafios... eu não queria falar, mas vou falar. Aquelas... Um dos desafios é gravar um vídeo. E o segundo desafio é postar no grupo do Facebook, que nós temos o grupo fechado, a comunidade fechada. E em um dos nossos encontros eu perguntei, quem aí só colocou o vídeo no grupo do Facebook, porque tá um movimento super legal lá dentro. Eu perguntei, quem aí só colocou o vídeo no grupo do Facebook porque viu que alguém fez também? Algumas pessoas levantaram a mão. E isso me faz trazer esse exemplo, me mostra o quanto um movimento gera um movimento em outra pessoa. Se eu estou me movimentando, se eu estou agindo de alguma forma, então trazendo uma mensagem, por mais simples que seja, mostrando para as pessoas a importância dessa consciência, de ir além, de me conectar com o outro, isso gera alguma faísquinha ali na outra pessoa, né? Sim. Sim, tem muito, né, Clara? Você falou isso um pouco antes também, da questão das pessoas poderem se expressar, né? Então, a gente fala muito de segurança psicológica, que é um local, seja aí um grupo do Facebook, uma empresa, um grupo de amigos, família, aqui na live, mas onde esse local proporcione as pessoas serem quem são. Ela não vai ter medo, não vai ter receio do que falar, se vai ser julgada, o que vai acontecer, se vai ser retaliada. Ela pode falar a opinião dela. Então, que a gente possa proporcionar ambientes seguros psicologicamente. Eu fiz uma live lá no canal da Empresa com Alma com o Thiago Giacomoni. Ele trabalha somente com isso, vulnerabilidade. Falou muito da Brené Brown. A gente falou muito da Amy Edmondson sobre segurança psicológica nas empresas. Então, um grupo virtual, e quando começa ali uma pessoa a compartilhar a outra também, os outros que estão de espectadores, elas começam a ver, nossa, eu acho que eu posso falar aqui o que eu penso, porque as pessoas estão falando o que elas pensam. E aí, esse é o maior desafio, talvez, dentro de um grupo evolutivo, dentro de uma comunidade, dentro de uma tribo, porque as pessoas chegam com uma baita crença, né? De que eu posso falar algo e ser julgado, e ser criticado. Eu não posso falar para ninguém algumas coisas, eu posso falar com os meus amigos. Só que eu chego no local aqui que não existe julgamento, que não existe retaliação, só existe acolhimento, amor, contribuição, apoio. E aí as pessoas... ela vai soltando devagarzinho, ela vai se sentindo, eu acho que eu posso. E aí vai chegar uma hora que ela vai contribuir, vai se abrir, vai se expor. E aí que as coisas acontecem, aí que a mudança vai começar a chegar na vida dela. Então, é que a gente seja o primeiro a dar o exemplo, né, de compartilhar e ser essa pessoa, de ir além, não ficar preso às crenças e receios, medos, mas poder deixar o movimento fluir. Então, a gente
quando a gente começa, as pessoas vão chegando também. Eu acredito muito nisso. E, Gabs, aí falando um pouquinho das empresas espiritualizadas, agora voltando de novo para organizações, assim... Uma pergunta que eu te fiz ontem. A sua empresa é espiritualizada? A minha não tem dúvida. Nós somos uma equipe muito voltado para isso, muito com a intenção. A gente tem muito claro, Gabs, qual é a transformação que a gente quer que as pessoas tenham e como que e a gente também está muito aberto a ser transformados através dessas pessoas. Sabe? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, assim. Só que claro, aí... Só antes de você fazer essa pergunta, esse é o gancho, claro. Quando você pergunta, a sua empresa é espiritualizada? E a pessoa leva um choque, ela tem dúvida interna, uma pequena dúvida faz ela não conseguir continuar. Agora, quando você faz a pergunta, a pessoa responde na lata. É sim, é espiritualizada, eu tenho certeza. Eu garanto, porque eu estou fazendo isso, as pessoas acreditam nisso, a gente acredita nisso junto. Então, não existe dúvida. Então, eu gosto sempre de perguntar, porque se as pessoas, elas levam um susto, aí você coloca a pessoa numa saia justa aqui, né, Gabs? Não, mas eu conheço você, por isso que eu fiz a pergunta, porque eu já sabia que a resposta era sim, e você não tem dúvida. Esse é o ponto. As dúvidas não podem impossibilitar nossa mudança. A gente tem que ter mais certezas, menos dúvidas e mais certezas. Eu acredito muito. Obrigada, né? Fiquei feliz de comentar. E eu acredito muito nisso. Eu sei que nós três que formamos hoje a nossa equipe, estamos muito alinhados nesse ir além. E o nosso objetivo é muito, muito... enfim. Gente, falando nisso, vou fazer uma propaganda aqui. Nós fizemos uma consultoria com Gabs e vai sair no YouTube, né, Gabs? Já tá lá no YouTube, só que segunda-feira a gente vai divulgar, a gente fez um trechinho. Então tá. Eu e o Vitor tá aqui também. O Vitor da empresa Com Alma, e a gente vai divulgar porque foi muito bacana, tem ensinamentos ali, tem dicas, muitas ideias do que todos podem fazer dentro de uma empresa. Foi muito bacana, a confiança da Clara, da Mari, para a gente bater um papo sobre a empresa. E é uma visão dessa facilitação que nós fazemos, né? Do olhar empresa com alma. Então a gente vai olhar como está a empresa e vai trazer dicas, sugestões, ideias, modelagem, olhar para aquilo de novos pontos de vista. Então foi muito rica a nossa conversa, a nossa troca. Mesmo. E que a gente possa fazer sempre essa visão de ter um novo olhar diante de uma empresa, diante de um sistema. Então, pessoal, para quem quiser conhecer tanto um pouquinho do que é uma empresa com alma e um pouquinho até da nossa empresa também, né? Acaba que não tem como, a gente abriu ali, ficamos nuas ali. A importância da transparência. Claro. As empresas, as pessoas que têm medo, têm mentalidade de escassez, de sigilo, não posso contar meu segredo, o que a gente faz, quem nós somos. Essas pessoas estão fadadas a definhar em algum ponto. Se as empresas têm transparência, acreditam na abundância, estão pensando a longo prazo, ela não tem medo de nada, de falar, de contar, porque ela está buscando melhoria. E aí é a mesma metáfora para uma empresa e para uma pessoa. Se você fica com receio do que falar, o que vai acontecer, nesse medo, essa energia do que vai possibilidades, né, negativas, você não vai conseguir evoluir e crescer, dificilmente. Então, que a gente possa abrir o nosso coração, abrir nossa mente, abrir nossas vontades para as coisas poderem fluir. Então, que bacana que vocês estão nesse movimento, nessa energia de abertura. Que legal, e já agradeço, já aproveito para agradecer também, porque foi incrível. Foi incrível. Agora, voltando à pergunta. Vai lá. Aí que tá, Gabs. E aí, provavelmente é uma energia minha mesmo, é uma dúvida minha, porque sim, eu vim de um mundo corporativo, sim, eu cresci em uma casa que o ambiente, né? Meu pai trabalhou em empresa a vida inteira, era isso que eu acreditava que eu tinha que fazer, esse tinha que eu já eliminei do meu vocabulário, né? Então, era isso que eu acreditava. Então, eu trabalhei em mundo corporativo. Eu quero saber o seguinte, hoje a minha equipe, nós somos 3 pessoas. Nós somos 3 e eu acredito que é muito mais fácil, e aí, de novo, eu sei que talvez seja uma crença minha, talvez não, muito provavelmente, ter essa união, porque, na verdade, nós 3 nos unimos exatamente porque nós pensamos da mesma forma. Nós temos muita coisa, nós temos perfis, inclusive, diferentes, o que eu acho fantástico. A gente se ouve, a gente se apoia, então todos dão ideias, a gente sempre ouve, a gente faz muito brainstorm, né? Que vamos falando as ideias, depois a gente vê o que faz sentido. Eu gosto muito disso. Mas em uma empresa grande, por exemplo, eu trabalhei em uma que eram 30 mil funcionários.
30 mil funcionários no Brasil inteiro, né? É uma empresa enorme mesmo. E aí, como fazer isso? De onde vem a transformação? Tá, eu entendi também que, beleza, eu posso dar o meu primeiro passo, eu posso contribuir ali na minha equipe. Mas, por favor, Gabriel. Tem um exemplo bacana que, sei lá, me impactou, faz parte da minha história, né? Eu trabalhei numa empresa também, e que era de tecnologia, sou background de tecnologia, e lá dentro, né, começou a ter uma mudança muito grande lá, quando eu estava lá. E aí teve um cara, um querido amigo, até hoje, muito amigo, assim, e ele começou a ir fora e fazer curso, né, trazer coisas novas para a empresa, e algumas coisas não eram aceitas. Eu falei, nossa, esse cara é muito foda. Por que ele está aqui e está sendo podado, está sendo limitado, né, de algumas coisas? E ele continua. E aí, na minha visão, né, a gente tem um perfil parecido, até do Enneagrama, de querer inovar, querer fazer algo diferente lá. Só que ele estava numa vertente de mudança e eu talvez em outra. E aí chegou um certo momento de que eu insisti tanto que eu falei, eu não quero mais fazer o que eu fazia, eu quero fazer isso aqui novo porque eu estou pensando no produto, estou pensando nas pessoas, né? E chegou um ponto que quando tá na história do meu site lá que eu fui demitido. De tanto querer inovar, de tanto querer insistir lá numa mudança que não era aceita, eu fui demitido. Só que essa outra pessoa está lá até hoje, ela está lá há 20 anos. Mas a mudança dela aconteceu há pouco tempo, mas ela começou há muito tempo. Então ela não foi tão abrupta, não foi tão acelerada, né, de querer uma mudança assim, ao extremo, assim, talvez como eu quis, né? Foi a forma como eu fiz. E claro que foi tudo um aprendizado, sempre é um aprendizado, né? Todas as nossas escolhas, todas as nossas ações acontecem para tirar um aprendizado, tudo foi perfeito como foi. Mas é engraçado porque a história dele é muito disso. A empresa não seria a mesma se ele não tivesse continuado com aquelas vontades de mudanças. Ele tentava uma coisa aqui, era podado. Tentava outra coisa ali, conseguia. Tentava outra coisa ali, era limitado de novo. E não podia. Então, de tanto regar, a flor desabrochou, né? Então, esse é um grande aprendizado para a minha vida. Porque eu queria algumas coisas da noite para o dia lá. Eu não queria mais trabalhar com programação. Eu queria trabalhar com a parte de design. Trabalhar com a importância de projetar coisas para as pessoas. Só que eles não estavam prontos para aquilo. Hoje, talvez, depois de 8 anos, mas as coisas que ele proporcionou lá já começaram a funcionar desde aquela época. Então, a importância da gente não desistir, como a gente acabou de falar. E, claro, que quanto maior a empresa, maior é o nível de crenças, maior é o sistema de inter-relações que existe lá, maior é a história. E aí, se for uma empresa, talvez, né, com líderes pouco abertos para isso, a mudança vai demorar a acontecer. Então, sempre uma questão de escolha. Eu escolhi querer mudanças mais significativas a curto prazo, naquela época. Hoje eu acredito muito a longo prazo, mas onde eu possa exercer. Talvez eu não lide tanto, né, com esse nível de frustração, de tentar limitar. E aí eu escolho, é uma questão de escolha, querer estar no local, numa empresa, num projeto, agora em projeto da Empresa com Alma, que eu tenha liberdade para fazer e construir a empresa dos sonhos, construir as coisas do jeito que eu quero e que eu acredito que proporcionam transformação para o mundo. Talvez se eu tivesse essa mesma mentalidade naquela época e eu acreditasse naquele propósito da empresa, eu continuasse. Mas eu acredito que vale muito mais eu ter essa liberdade para poder construir para o mundo hoje, num local que proporcione isso, do que ficaria talvez suportando, né, limitações e um pouco de crescimento, limitações e um pouco de crescimento. Então, quando a empresa é muito grande, depende muito da abertura. Eu sugiro sempre, claro, que a importância da gente não ver a estrutura hierárquica. Por quê? Eu não sei se eu falei isso na última live, mas... Tem problema, não. Tem empresas que os colaboradores têm medo de falar com o fundador. Tem medo de falar com o seu superior. E aí o medo, porque ela está lá pela sobrevivência. Ela está lá porque ela pode ser mandada embora se ela falar alguma coisa que ela não deve. Se ficar nessa energia do medo, qualquer coisa você não vai conseguir dar continuidade, porque você está no medo, você está sobrevivendo. Só que se você está com uma energia de amor, abundância e evolução, você não tem medo de ser mandado embora. Aí você comunica com o fundador, com o diretor, de igual para igual, porque você está falando do que pode proporcionar a evolução do sistema, a evolução da empresa,
que o sistema perpetue. Se você ficar vidrado somente no seu, e você fazer o seu porque tá bom, porque se não fizer o meu, você mandar ele embora, aí as chances das mudanças acontecerem são muito pequenas. Então, que a gente possa olhar aí, né, para o sistema e para a preservação do sistema. Não ficar limitado ao medo, a medo de ser mandado embora. Que eu posso me comunicar, e aí eu sempre falo para as pessoas, talvez você tenha medo aqui do fundador, mas eu não tenho. Eu estou vendo um senhor como eu encontraria na rua, e eu quero conversar com ele sobre a história da empresa, eu quero proporcionar ideias, sugestões, como que eu posso ajudar ele também. E aí, se ele tem uma visão de crescimento, ele também vai apoiar. Agora, se ele não tiver, é uma escolha. Você quer estar num lugar que as pessoas não estão abertas? É uma questão de escolha. Perfeito, deixa eu olhar as horas aqui. Gabs, eu amo, eu falo muito isso. Quando a gente coloca tudo, é uma questão de escolha. E teve uma coisinha que você falou que eu achei super importante, que é essa pessoa que estava lá na sua empresa, que está lá até hoje, na empresa que você estava, e que persistiu, eu acho que é muito essa palavra também da persistência, provavelmente ela vê o propósito dela muito alinhado com o propósito da empresa. Uhum. Né? Porque eu não sei se faz sentido, pelo menos para mim faz, eu gostaria também da sua opinião, disso, do quanto a persistência ela é super importante, mas eu acredito muito que a gente precisa entender o que é uma persistência e o que é uma insistência. Até que ponto eu estou persistindo porque eu acredito em algo que vai fazer sentido para o mundo, de acordo com a missão dele aqui. Exatamente. Claro, e foi engraçado, porque naquela época a gente trabalhava, né, com um modelo chamado Gestão 3.0, que é bem famosa hoje em dia, por causa do mundo ágil, né, vem do mundo da tecnologia. E lá tem uma ferramenta, porque ele tem algumas dinâmicas muito boas para processos. Então, tem uma dinâmica muito legal que é identificar os valores da equipe. E os valores, valores como propósito, liberdade, autonomia, ordem, coisas assim. E quando eu perguntei para essa pessoa, só para trazer aqui o exemplo, continuar, eu perguntei, na sua lista de valores, o que te mais motiva? É entender os motivadores intrínsecos. E aí ele falou que era maestria. Então, para ele, a coisa mais importante era ser o mestre, ser o melhor. Por isso que é um exemplo de um 5 de Enneagrama. Mas da opção de ser a pessoa que mais domina aquele assunto, que mais pode proporcionar isso para outras pessoas, ensinar. Então, o propósito dele é atingir a maestria em alguns pontos. E isso está relacionado com um dos propósitos da empresa, que é proporcionar uma carreira a longo prazo lá dentro. Então, fez sentido essa sinergia. Então, ele continuou. Então, mas se fosse pessoa assim como eu, que para mim talvez o primeiro lá seria propósito, seria evolução, e isso não estaria tão alinhado com a empresa, eu fiz uma escolha de não estar lá. E aí eu não fiquei insistindo, né? Porque eu queria que a empresa olhasse os meus valores. Não teve tanta sinergia, não teve tanto vínculo. Então eu acredito que é questão de escolha, como a gente falou. A Mia até colocou, ela falou, quando estamos trabalhando na empresa, podemos mudar nosso microambiente dentro da empresa grande, mas é sempre uma escolha, devemos enxergar quando essa batalha não faz mais sentido pra gente. Eu concordo, existe isso, né? E eu vou além ainda. Eu mudo o meu microambiente, começo a fazer uma mudança aqui. Esse microambiente se torna um organismo que muda, então é exponencial, né? Então de 1 passa para 10, que aí passa para 100, que aí então eu acredito muito nessa cadeia mas de novo, como a Mi trouxe também, é uma escolha. Né? Se não tiver mais fazendo sentido, essa luta, existência. E para mim o propósito também é muito importante também. Clara, e aí tem 2 pontos que eu acho muito importante falando nisso, né? Uma das coisas eu gosto muito, que é uma ferramenta chamada difusão de inovação. O maior exemplo é quando lança um iPhone. Quem é a primeira pessoa a estar na porta da loja, muito tempo antes de abrir? São os inovadores, aqueles mais obsessivos tecnologicamente que querem conhecer. Então, essas pessoas são os primeiros a difundir uma inovação, uma mudança dentro de uma empresa. Então, cada um tem o seu tempo para aceitar uma mudança. Esses primeiros que querem a todo custo, se eles continuam encontrando mais pessoas que também gostariam de promover aquela mudança, existe uma curva bem exponencial, que você começa a chegar na primeira... dos primeiros adeptos, que são as pessoas que precisam de um resultado. Então, se você é o inovador, você não desiste, começa a mostrar mudanças naquilo, na sua empresa,
as pessoas que também querem um exemplo, também querem uma mudança, começam a chegar. E aí você atinge um pico da primeira maioria, segunda maioria, até que no final tem lá no tema, os retardatários, que são os últimos a adequar uma mudança. Então, é importante a gente entender que cada um tem o seu tempo dentro de uma empresa, cada um tem o seu nível de consciência. Então, mudanças não são para todo mundo ao mesmo tempo. Cada um tem o seu tempo de aceitar uma mudança. Se a gente tem essa consciência, a gente vai entender até que ponto insistir, até que ponto desistir de algo que talvez não vai atingir todo mundo. Então, é muito importante essa consciência. Muito. Ó, a Jorge escreveu um negócio aqui, ó. Empresa da Clara transmite muito isso, com certeza tem alma. A Georgia é minha aluna, querida. Nossa, a Georgia super, sabe, faz todos os exercícios, está em tudo, e aí teve uma transformação maravilhosa. E tá tendo ainda, né, Georgia? Georgia, linda, minha aluna. Gabs, eu fiquei empolgadinha aqui a hora que você falou do gráfico, porque quando você começou, eu lembrei desse gráfico. Eu não lembro aonde eu vi esse gráfico. O Simon Sinek que ele usa no TED dele também. Então é isso. Então é isso. Muito provavelmente porque eu já assisti o TED dele várias vezes. E uma coisa que você falou que eu acho super importante é entender que cada um tem o seu momento da mudança. Uhum. Quando eu comecei no desenvolvimento pessoal, Gabs, eu não sei se todo mundo passa por isso, mas eu comecei como se, viu, gente? Todo mundo tem que ser como eu, tá? E aí, querendo mudar todo mundo, olhando muito para as falhas dos outros, e eu ainda tenho uma particularidade, que é o desenvolvimento pessoal em geral, principalmente aquele que não fala muito da espiritualidade, que foi o rumo que eu acabei pegando depois, mas ele fala muito da pessoa ser positiva. E o meu ego é um ego que é muito positivo. Só que eu, nesse momento, eu até conversei isso, eu acho que na live que eu fiz com a Michelle, falando de Enneagrama, né? Só que eu sou uma pessoa muito positiva, naturalmente, fugindo muito de muitas coisas que precisam ser olhadas. E isso, para mim, é muito claro hoje, mas na época não era. E aí, o que acontecia? Desenvolvimento pessoal, tem que ser positiva, viu, gente? Eu sou positiva. Agora vocês precisam mudar. E comecei a passar por um processo de apontar o dedo mesmo. Não pode pensar assim, não pode, você não está sendo positivo. Então, eu não sei nem por que eu comecei a falar isso aqui, mas eu tenho... Não, na verdade eu sei, eu tenho um objetivo. De falar o processo, e aí a minha crença é sempre olhar para dentro. Sempre. E por mais que eu achei que eu já estava pronta, não, eu sou super pronta ali. Foi um baque para mim, confesso, que a hora que eu me toquei, falei, nossa, então essa minha positividade toda é uma enganação. e acaba que não é. Hoje eu entendo a importância desse equilíbrio, eu gosto de ser uma pessoa mais positiva, alegre, entendendo em qual momento estou fugindo, mas principalmente olhando para mim. Olhando para mim, e aí vem uma coisa que você trouxe no início da live. Hoje eu olho para o outro e eu não tento colocar a minha verdade nele. E aí vem também algo que minha mãe falou, que é a empatia, a compaixão. E, em primeiro lugar, Gabs, também a minha autocompaixão, né? Então eu faço muito esse processo de olhar para mim e falar por que eu me sinto assim, inclusive na positividade. Hoje eu questiono a minha positividade e falo, cara, será que é? Sabe? E olhar para o outro para ter essa conexão real. Incrível, incrível. Eu gosto de trazer um exemplo, claro, que talvez pode complementar o que você falou. Nós, o ser humano, é um sistema muito completo. Por quê? Porque temos subsistemas. Tem o nosso rim, tem o nosso estômago, tem os nossos olhos, a nossa pele, a nossa boca, a nossa voz, o nosso cérebro, tem tudo. É um sistema completo que tem subsistemas. E aí temos nós, né? Quando a gente olha para uma empresa, também é um sistema grande com pequenos subsistemas. Cada subsistema é uma pessoa. Como que as pessoas se relacionam na empresa, assim como ela se relaciona com ela? Quando você falou, o olhar para dentro proporciona trazer esse autoconhecimento, você se conhecer. Então tem uma frase que eu gosto muito do Edgar Schein, que foi o precursor aí de falar de cultura, que ele fala assim, a cultura organizacional de uma empresa é como se fosse a personalidade do ser humano. A nossa personalidade, né, quando a gente olha para dentro, a gente olha nossas crenças, olhamos para os nossos subsistemas, a cultura é a mesma coisa. Então você olhar para uma cultura de uma empresa é você olhar para os subsistemas dentro dela. É o autoconhecimento da empresa. Você não precisa se descobrir e olhar para dentro. A empresa também precisa fazer isso.
E olhar para dentro é todas as pessoas olhando o que elas fazem, conversando, se relacionando, encontrando novas formas, melhorando o relacionamento, tendo respeito, equilíbrio, ter um ambiente saudável. Então, a mesma coisa que nós fazemos com nós mesmos, temos que fazer isso na empresa. Só que daí é mais ou menos assim, né? Nós descobrimos o autoconhecimento, nós nos transformamos, proporcionamos mudanças internas na nossa vida. A gente chega na empresa, o restante da equipe não conhece o que é isso. Então fica muito difícil você querendo olhar para os relacionamentos lá dentro, você querendo olhar para a cultura, querendo você olhar para mudanças lá, se essas pessoas não conhecem mudança porque elas não se transformaram. Então a importância do autoconhecimento para todos. E aí, o melhor dos mundos é sim, quando existe uma empresa como a sua, que todos já estão abertos para o autoconhecimento, já estão nessa caminhada há um bom tempo. Vocês sabem a importância de olhar para dentro. Ou seja, olhar para dentro você como pessoa e a empresa também olhar para dentro. Como cultura, como evolução, como espiritualidade. É a mesma coisa. São sistemas. O que a gente vê no micro é o que a gente vê no macro. Não tem aquela que o que está na célula está no universo? A mesma estrutura, os mesmos núcleos, células. É o que está lá no universo cósmico. Mesma coisa. A gente tem que entender que é um sistema aqui que é um sistema grande. Como que a gente se relaciona e olha para tudo isso? Então, a importância, sim, de olhar para dentro, as líderes olharem para dentro, as pessoas, as equipes olharem para dentro, porque depois disso elas vão proporcionar isso na empresa também. E, nossa, adorei, adorei. E aí eu vou só complementar com olhar para dentro e não apontar o dedo pro coleguinha. Deixa que o coleguinha olha para dentro dele, né? Cada um com o seu processo. Sim, exatamente. Nossa, Gabs, muito fantástico. Olha a minha prima, Caica, você sempre teve essa luz dentro de você. Obrigada, Camila. E então, aí, tá vendo? Tem o lado bom de tudo. Mas, Gabs, eu gostei muito quando você traz que nós somos um sistema, que temos microsistemas dentro. E trazendo essa visão para uma empresa, eu acho super importante. E cada vez mais, até vendo a sua fala, eu reforço algo que eu falo muito aqui, a importância das relações dentro das empresas, e aí pegando, né, você empresa com alma, mas na vida, a importância de eu conseguir me conectar com o outro a partir de quem eu sou, respeitando o outro. Sem invadir aquele limite. Sem querer que a pessoa seja alguém para me atender, mas entendendo que aquela pessoa é suficiente para me atender. Claro, eu adoro esse exemplo da questão do respeito. A gente aprende o respeito com a natureza. Como que uma árvore respeita a outra? Como que uma planta respeita, uma raiz respeita a outra? Como que o animal respeita o outro? A importância do respeito. E aí, quando a gente olha para dentro de novo, o meu estômago, ele respeita o meu intestino. Ele não está querendo sobrecarregar, ele não está querendo sobrepor, ele não está querendo ser o mais importante, ele não está querendo... Eles querem estar em harmonia, em sinergia. Eles querem estar com um relacionamento saudável. E aí as relações internas é o que a gente olha para o reflexo externo. O nosso olhar interno é o reflexo do interno. Então, a gente olha isso, aprende com nós mesmos e começa a propor mudanças no ambiente onde nós estamos, com as pessoas que nós estamos, olhando para as relações que sejam mais saudáveis, que sejam com mais respeito, cada um trabalhando no equilíbrio. Nada desequilibrado, nada distorcido, nada tóxico, mas sempre buscando o equilíbrio e a harmonia. É com a gente, é com a natureza, é com o universo. Por que a gente quer fugir e não consegue olhar para isso? Então, é muito simples. Não. Que lindo. E tão lindo, e eu digo mais, os nossos órgãos não só se respeitam, como se comunicam o tempo inteiro. Então, se algo começa... Perfeita sinergia, perfeita sincronia. E se não houvesse essa comunicação e essa relação, talvez alguma coisa podia, sei lá, dar errado ali, algum órgão podia ficar errado ali, e o outro não ia nem ter essa consciência para adaptar o trabalho dele ali. Então, nossa, fantástico, eu amei esse exemplo, amei, vou até usar agora. Justo, né? Com certeza, com certeza. Eu gostei muito. A gente fala tanto, né, dessa visão da tecnologia, e tem tantas visões de futurismo, de inteligência artificial, de machine learning, que são os robôs que aprendem. Gente, o universo tem um espírito, tem uma espiritualidade, tem uma conexão, tem uma sinergia.
Por mais que exista tecnologia que vai proporcionar aprendizado contínuo, não vai ter essa flexibilidade como os nossos órgãos têm para encontrar um equilíbrio perfeito. Quando a gente machuca algo na nossa pele, aquilo começa a cicatrizar e começa a se resolver, se curar, buscar um equilíbrio. Então, que a gente tenha essa consciência de que o ser humano tem as habilidades únicas, é o sistema mais evoluído que existe, é o sistema mais completo que existe, a gente precisa aprender com ele. Como que nós nos relacionamos com nós mesmos, com a natureza. E aí, a empresa é mais um local para você praticar o que você já é dentro de você. Então, eu costumo dizer isso, a empresa é apenas um local que reúne as pessoas, que proporciona as relações, proporciona crescimento, mas você vai ser lá dentro, você vai ser lá o que você é com você mesmo. Não existe essa separação. Nossa, perfeito. Eu falo isso também, que não existe essa separação. Acabou, né? Era comum, né? A gente está quase acabando aqui. Era comum ouvir, na empresa você é uma pessoa, em casa é outra. Isso não existe, na minha opinião, né? Gabs, e pra gente fechar aqui, que eu tô de olho aqui na hora, eu queria saber a sua opinião, assim, qual é o maior desafio que o mundo vai enfrentar em relação a essa espiritualidade? E que o mundo já está enfrentando, talvez. O que você vê de desafio e como a gente pode... De novo, eu acho que a gente já falou bastante disso na live, mas se você puder dar uma dicasinha final aí, dicazona, né? Porque eu sei que não vem dicasinha do Gabs, não vem. Como que você pode dar uma super dica aí pro pessoal de, cara, comece hoje sendo a mudança que você quer ver no mundo. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do desafio. O que você mais vê, assim, qual é o maior desafio que você enxerga hoje quando a gente fala sobre essa espiritualização do mundo? Né? Não vou nem falar das empresas aqui, não vou nem... Mas das relações, das pessoas. Olha, Clara, eu acredito muito que existem, né, muitos desafios na nossa vida. Surge um desafio e a gente... Tem pessoas que perdem a cabeça, que não sabem lidar com aquilo emocionalmente e entram em burnout, entram em estresse, né, se perdem no caminho. E tem pessoas que olham o desafio como uma grande oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir. Então, eu tenho costumado a utilizar essa visão de seja uma criança que quer se jogar e aprender. Eu acredito muito na questão da espiritualidade, que a gente escolheu o que é essa existência para a gente aprender, a gente está aqui para evoluir. Então, a gente se joga de cabeça nas experiências para poder aprender e evoluir, nada além disso. E aí, como que a gente esquece um pouco dessa visão distorcida de que desafio é difícil, as coisas são problemáticas, olhar negativo, copo meio vazio, o que está faltando, escassez, o que eu perdi, a minha falta interna, a minha carência, o que faltou na infância. Gente, vamos mudar um pouco a chave, experimentar fazer diferente. Qual é o custo-benefício de fazer a mesma coisa sempre e ter os mesmos resultados? Que a gente possa fazer diferente. E aí... Se você está assistindo essa live aqui, é porque você já se abriu em algum ponto. Continue, comece a se abrir ainda mais. Proporcione uma nova visão de ver a vida. Se jogue nas experiências. Não ache que surgiu algo que eu não sei lidar e, meu Deus, acabou o mundo e é o fim do mundo. Não, é uma experiência. Como que você aprende e evolui nisso? Então, qualquer desafio, eu trago sempre uma visão positiva também, claro. Não na positiva aí, né, talvez distorcida do Enneagrama, mas uma visão positiva de que a gente está aqui para evoluir. E aí, se vem um vírus, se vem esse contexto, como que a gente aprende a fluir e navegar em tudo isso? Não com uma reclamação, não numa bola de neve que vai aumentando de que é difícil, que é dor, que não quero mais, é complicado e eu me fecho. A gente tem que se abrir. A energia do amor se abre, é sutil e se abre. Então, a minha maior sugestão é, diante de qualquer contexto, se abra para aprender e evoluir. A gente está aqui para isso. Daqui a pouco a gente não tem nem mais o corpo físico, mas a gente tem o nosso aprendizado, a nossa expansão de consciência. E é isso que vai nos proporcionar cada vez mais crescer e evoluir. Então, olha para essa vontade da criança de se jogar na experiência e aprender. Aprender